Todos os domingos, Dom Jesus Maria, bispo da Diocese de Bragança, tem um encontro marcado com o povo de Deus. Programa A Voz do Pastor, ensinando e motivando a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Amigos e amigas da Rádio Educadora de Bragança, bom dia para todos. Bom dia no dia do Senhor, domingo. Este é o 21º domingo do tempo comum, dia 23 de agosto. Mais uma vez, o programa A Voz do Pastor está aqui com vocês, trazendo a reflexão da Palavra de Deus. Este é o número 180 do programa A Voz do Pastor. 180 domingos já fizemos este programa. Esperemos que Deus nos dê ainda saúde para, quem sabe, chegar aos 500. Quem sabe, né? Neste domingo, a vocação que é refletida, o domingo passado foi a vida consagrada, este domingo é a vocação leiga. No próximo domingo teremos a vocação dos catequistas, mas neste domingo nós temos a vocação aos ministérios leigos, coordenadores de pastorais, coordenadores de comunidades, diretorias de festividades, ministros da palavra, ministros da Eucaristia, ministros das exéquias, enfim, e todos aqueles que trabalham na evangelização, em pequenos grupos, nas comunidades, pastoral da juventude, pastoral da criança. Neste domingo, pois, nós celebramos, pois, damos graças a Deus por estas vocações todas que Deus suscitou entre os nossos leigos. E é claro que, ao mesmo tempo que damos graças a Deus, queremos também parabenizar a todos os ministros leigos, a todos os vocacionados leigos que estão realizando o serviço pastoral e de evangelização em nossas paróquias, comunidades e em nossa diocese. Parabéns para todos. Neste domingo, refletimos o texto de Mateus no capítulo 16, versículo 13 a 20. Vamos escutar, pois, o evangelho deste domingo. Diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estas conversas de Jesus com os seus discípulos aconteceram quando eles se encontravam em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe está localizada bem ao norte da Palestina, já limite com a Síria. E recebeu esse nome de Cesareia de Filipe, primeiro Cesareia como homenagem ao César Augusto, e de Filipe por causa de que esta cidade estava compreendida dentro da região do distrito administrado por Filipe, um dos filhos de Herodes o Grande, que
que ficou na região mais ao norte da Palestina. Recordem que Arquelau ficou com a Judeia e Herodes, o filho, ficou com a Galileia. Então Filipe, do qual Herodes roubou a mulher, por causa disso João Batista perdeu a cabeça, morreu. Então Filipe estava no norte, administrando aquela região. Não era bem um rei, era um administrador em nome dos romanos. Pois bem, é naquele ambiente, longe do centro de Jerusalém, que Jesus pergunta aos seus discípulos: o que o povo diz a meu respeito? E é interessante que as respostas são diversas. O povo pensa que ele é João Batista, que ressuscitou, voltou à vida, ou que é Elias, aquele que foi arrebatado num carro de fogo e levado para o céu, ou Jeremias, um dos grandes profetas, ou um profeta. É interessante que Jesus é situado dentro da linha profética. Ele é considerado mais, seja Elias, seja Jeremias ou um profeta, ele é considerado um profeta. O que é profeta? Profeta é aquele que fala as palavras de Deus, aquele que vem em nome de Deus falar. Este profeta Jesus é reconhecido também como enviado de Deus com o poder de Deus. Por isso, além de falar as palavras de Deus, ele também faz milagres. Mas Jesus parece que não ficou muito satisfeito com as respostas e perguntou a eles: e vocês? O que vocês pensam que eu sou? A pergunta realmente era complicada. Então Pedro, em nome de todos, Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo. A tradução da leitura diz: tu és o Messias. Na verdade, o que Pedro falou, no original está o Cristo, ungido. Tu és ungido. O ungido é o Messias, claro. Isso está claro, né? Tu és o Cristo. E acrescentou: o Filho de Deus vivo. Não qualquer Deus. O Filho de Deus vivo. Essa dessa maneira que no Antigo Testamento é chamado Deus para diferenciá-lo de outros deuses que são mortos, que são estátuas, que são ídolos. Então é o Deus vivo. Estamos apresentando a Voz do Pastor. Quem dizes que eu sou? Jesus lhes perguntou. Simão Pedro então respondeu: com a graça de Deus, pela fé, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O meu Pai que está no céu revelou quem sou a ti, ó Simão. Digo, tu és Pedro, sobre esta pedra minha igreja irei construir. Eu te darei as chaves do reino dos céus, o inferno vencê-la não irá. Na terra o que ligares, ou também desligares, em unidade estará com a igreja do céu. O meu Pai que está no céu revelou quem sou a ti, ó Simão. Digo, tu és Pedro, sobre esta pedra minha igreja irei construir. Dom Jesus Maria. Ante a resposta de Pedro, Jesus, em primeiro lugar, dá os parabéns a Pedro, porque essa resposta não veio da razão humana. Essa resposta
veio revelada pelo Pai. Então, Pedro é feliz porque recebeu essa revelação do Pai. Mas Jesus aproveita também para trocar o nome de Pedro. O nome de Pedro era Simão, e a partir de agora ele vai ser chamado Pedro, que é o masculino de pedra. Pedra, na verdade, seria pedra, Cefas, em grego, né? E Jesus disse que ele vai ser o alicerce. Essa pedra vai ser o alicerce da sua igreja. Sobre ele construirá a sua igreja. Pedro vai ser o fundamento da igreja, o alicerce, a coluna da igreja, que vai sustentar a igreja. Então Jesus revela que os inimigos não poderão vencê-la. A igreja vai ter sempre inimigos, sempre. O poder do inferno, que não é o único inimigo da igreja, porque há outros inimigos também, mas o poder do inferno não a vencerá. E nenhum inimigo irá vencê-la. Para poder realmente ser o alicerce da igreja, Pedro vai receber o poder, as chaves, a possibilidade de ligar e desligar, o poder de poder unir e também separar, o poder de acolher dentro da igreja e também expulsar. Os dois poderes Pedro vai receber. E dessa maneira, Jesus senta o alicerce do que será a sua igreja. Vejam que no projeto de Jesus não há simplesmente um grupo de discípulos que ele espera que com a sua morte se dissolvam e se separem, mas há um projeto de comunidade e de igreja que Jesus quer assentar para que ela continue a sua missão. O bispo de Roma, o Papa, ele é o sucessor de Pedro. Pedro acabou a sua vida testemunhando Cristo Jesus no martírio, numa cruz, em Roma, provavelmente no circo, e lá deu testemunho de Cristo Jesus. Ele é considerado o primeiro bispo de Roma. E os bispos de Roma são considerados os seus sucessores. O Papa, o sucessor de Pedro em Roma, é eleito por um conclave. Os outros bispos somos nomeados pelo Papa, mas o Papa mesmo é eleito por um conclave de cardeais, que após o falecimento do Papa anterior se reúne a portas fechadas e vai escolher um sucessor, um novo Papa. Nessa reunião do conclave, não simplesmente estão lá 100 e poucos homens, mas está também presente o Espírito Santo. Por isso eu creio que as pessoas escolhidas para serem papas, eles têm a mão de Deus. Elas foram também escolhidas por Deus. Ou melhor, foram escolhidas por Deus com a mediação dos cardeais. Por isso, o olhar sobre o Papa não pode ser simplesmente um olhar humano, já que é um homem de Deus. O olhar sobre o Papa deve ser um olhar de Deus. Aliás, sobre a igreja é a mesma coisa. Quando as pessoas só têm um olhar sociológico sobre a igreja, descobrem que a igreja cometeu muitos erros no passado, cometeu muitos pecados e ainda hoje os seus membros cometem pecado. E isso é verdade. Isso é verdade. Porque nós mesmos professamos que a igreja é santa, porque a sua cabeça é santa, mas é pecadora, porque os homens somos pecadores. Não podemos negar isso. Durante a história, a igreja cometeu muitas falhas, como não? Como teve também muitas coisas positivas. Não podemos só fixar nosso olhar nas falhas e dizer, só falha, só erro, só coisa ruim que a igreja fez. Não. Nosso olhar deve ser objetivo e nós vamos descobrir que há muitas mais coisas positivas na história da igreja que negativas. Nós vamos descobrir que os acertos foram bem maiores do que os erros que possamos ter cometido na história da igreja. Mas, assim como ante o Papa, temos que ter um olhar
de Deus e descobrir que aquele é um homem que Deus colocou para dirigir a igreja naquele momento determinado, sobre a igreja nós também temos que ter um olhar bem de Deus e não simplesmente sociológico, embora não possamos, repito, negar os erros e pecados do passado, mas nós temos que ter um olhar positivo, um olhar de Deus. Um olhar de Deus e descobrir que nesta igreja, embora pecadora, o Espírito Santo continua agindo, continua levando os homens para Deus e continua chamando a muitos homens vocacionados para serem testemunhas de Cristo Jesus. Entre eles está o Papa. Por isso ele merece todo o nosso respeito. Eu fico escandalizado quando o Papa é chamado de herege, de antipapa, quando o Papa é chamado de comunista, mas no sentido bem pejorativo do aquilo que o comunismo foi na Rússia, na antiga Rússia, né? Antiga União Soviética. Eu fico escandalizado quando o Papa não é respeitado, quando simplesmente ele é atacado pelo fato de ser Papa ou pensar daquela maneira. Eu continuo pensando que cada Papa traz para a igreja, eu diria, aspectos novos que nos ajudam a caminhar e a crescer. O Bento XVI era mais humilde, mas era de uma profundidade teológica incrível. São João Paulo II era mais carismático, mais dinâmico, e ajudou a igreja. Paulo VI era um homem mais, digamos, de firmeza, de sofrimento, e ajudou no pós-concílio a igreja. E agora Francisco é um homem aberto à ecologia, aberto aos pobres e aos problemas sociais. Isso também está nos ajudando na igreja a entender que são aspectos que não podemos deixar fora da nossa fé, que é necessário também termos essa visão que o Papa está tendo sobre o mundo e sobre a natureza. Por isso, os documentos do Papa são importantes para nós, porque através deles, Deus também, embora o que eles escrevam não tenha infalibilidade, mas através deles nós também estamos lendo o que Deus quer nos comunicar para este momento. Portanto, minha gente, eu convido a todos vocês a defender o Papa quando ele for atacado, e principalmente a orar por ele, para que seja fiel nesta missão que Deus encomendou, persevere nessa fidelidade e nos convoque a todos para a comunhão. Estamos apresentando a Voz do Pastor. Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Cristo Salvador, a pedra angular, que ampara tudo, pois é homem Deus, escolheu a Pedro para sustentar, como rocha viva o edifício seu. Aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia.
Você está ouvindo a voz do pastor. Apresentação, Dom Jesus Maria. Vamos, pois, com algumas notícias. E a notícia desta semana foi a descoberta do estupro daquela menina do interior do estado do Espírito Santo, que foi, desde os 6 anos de idade, abusada, estuprada pelo seu tio. Tem se manifestado muitas opiniões a este respeito e eu queria trazer mais uma. Eu queria trazer agora a opinião de Dom Hoppers, que é o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida da CNBB. Ele escreveu um artigo na segunda-feira passada, no dia 17, e no artigo ele começa questionando os motivos pelo qual não se permitiu esse bebê daquela criança de 10 anos viver. E pergunta que erro ele cometeu, qual foi o seu crime, por que uma condenação tão rápida, se num processo justo e fora da legalidade? Por que o desprezo a tantas outras possibilidades de possíveis soluções em prol da vida? Ele acrescenta, esta é uma história que precisa de um esclarecimento por parte do Ministério Público do Espírito Santo, Conselho Tutelar, secretários municipais de saúde de Vitória e Recife e secretários estaduais da saúde do Espírito Santo e de Pernambuco, pois as duas crianças poderiam viver. Ele acrescenta e termina. Teve um laudo técnico a favor da vida, teve suporte profissional a favor da vida, teve hospital disposto a cuidar até o fim da gestação. Tiveram todas as condições de salvar as duas vidas, mas de repente, uma transferência de um estado para outro, e toda uma mobilização para que o aborto fosse realizado. Esta é a opinião, pois, do presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida da CNBB. Ele termina o artigo sublinhando que a violência do estupro e do abuso sexual é infame e horrenda, mas a violência do aborto provocado em um ser inocente e sem defesa é tão terrível quanto. Ambos são crimes. Bom, gente, temos uma outra notícia aqui a respeito do Papa Francisco. Ele está falando da próxima vacina e diz que ela deve ser para o mundo todo. O Papa Francisco exigiu que a futura vacina contra o coronavírus não seja propriedade de umas nações excluindo a outras, de umas pessoas excluindo a outras, mas que seja universal e para todos. Ele diz, seria triste se a vacina para a Covid-19 fosse propriedade dos mais ricos. Seria triste se esta vacina se convertesse em prioridade para as nações mais ricas e não fosse universal para todos. O Papa, então, está pedindo para que a vacina seja universal, chegue a todos, aos ricos e também aos pobres. Nesta semana que passou, tivemos aqui, em nível da Diocese, alguns eventos online. Primeiro teve a reunião dos bispos do regional, passamos o dia 18 de manhã e de tarde reunidos através dos meios de comunicação, da rede social, não é? Dos programas online que nos interligam e debatendo alguns assuntos. Na verdade foi um encontro mais de partilha de cada bispo da sua realidade, né? Nesse encontro soubemos, pois, do falecimento do padre Romildo, falecimento por causa da Covid-19, e o padre Romildo era do clero da prelazia do Xingu. Dom João, que é o bispo atual do Xingu, nos avisou então sobre o falecimento. Tinha acontecido 2 dias antes. Num gesto também bonito, como tem tido os gestos do Papa para as questões do sofrimento humano, o Papa enviou, através de uma das secretarias, 250.000 euros para o Líbano. Não é muito, vocês podem dizer, isso não resolve nada. Bom, mas é o gesto,
ante aquela explosão de Beirute, a capital do Líbano, onde morreram centos de pessoas, né? O gesto do Papa é um gesto que mostra solidariedade, embora as finanças do Vaticano não sejam assim tão grandes, né? Todos os anos estão sendo apresentadas e manifestam déficit. Apesar disso, o Papa teve esse gesto com o Líbano, enviando esse recurso para lá. Falando de recurso, quero comunicar que a coleta para os santos lugares que todos os anos nós realizávamos na Sexta-feira Santa, aquela coleta, aquelas doações que colocávamos na hora de beijar cruz. Então, tudo aquilo essa coleta vai ser realizada, não foi possível realizá-la no tempo da Semana Santa, que estávamos em plena pandemia, e vai ser realizada no dia 13 de setembro. Essa coleta tem como finalidade ajudar os cristãos da Terra Santa. Como vocês sabem, em Jerusalém e nos santos lugares há comunidades de cristãos que vivem na pobreza, então a igreja sempre destina esta coleta para ajudá-los. Eu peço então que colaboremos para ajudar a estes cristãos em uma terra onde, tanto por parte de Israel como por parte do povo palestino, os cristãos não sei se são muito bem aceitos. Mas enfim, eles tomam conta daqueles lugares. Comunicamos também que o 10º Encontro Mundial das Famílias, que iria ser realizado neste ano, no próximo ano, 2021, ele foi adiado, será realizado no ano 2022, em junho, no mês de junho de 2022, e acontecerá na cidade de Roma. O último encontro aconteceu em agosto de 2018, na cidade de Dublin, na Irlanda. Em 2022 acontecerá então na cidade de Roma. E por último, lendo um pouco as notícias católicas, me chamou a atenção quais são os 10 países que têm mais católicos no mundo. 10 países que têm mais católicos. Eu tenho aqui a lista. Veja bem, o primeiro é o Brasil. 127 milhões de católicos. O segundo é o México, com 98 milhões. Depois vem as Filipinas, com 85 milhões. Depois vem Estados Unidos, com 71 milhões de católicos. Depois vem a Itália, com 50 milhões de católicos. Depois vem a França, com 44 milhões de católicos. E Colômbia, com 36 milhões de católicos. Polônia, com 33 milhões de católicos. Espanha, com 32 milhões de católicos. E a única nação africana, República Dominicana do Congo, com 28 milhões de católicos. Estes são os 10 países que têm mais católicos. Recordando que no mundo os católicos já são 1.300.000.000 de fiéis. Então, esses são os números curiosos, né, que eu encontrei e que certamente nos dá uma visão de quais são os países mais católicos. Terminamos então por aqui. Desejo para todos muita paz e que Deus sempre vos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.